Olá, queridos, graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, são as quartas da vitória, ou seja, todas as quartas-feiras às 20 horas, nós temos aquele culto da vitória, um culto de adoração, um culto de palavra revelada, palavra rema, e também aquele culto de revelação, onde Deus tem revelado, onde Deus tem falado conosco, onde Deus tem usado os pastores ali para ministrar sobre as nossas vidas. Deus seja louvado. Mas hoje nós não teremos o nosso culto presencial. E eu estou gravando esse vídeo para deixar uma palavra ao seu coração, para que você, neste dia, entenda alguns princípios. Eu quero usar um texto que está no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, um texto que Jesus deixou dizendo: olha, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu já ouvi pessoas falarem para mim: pastor, mas não é melhor quando nós não passamos por aflições? Não era melhor viver no mundo onde só paz, só alegria? Ótimo, se tivéssemos e se fosse assim. Mas Jesus, ele deixou bem claro que enquanto nós estivermos no mundo, nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por momentos difíceis, nós vamos passar por momentos de tristeza, vamos ter perdas, vamos enfrentar situações muito difíceis. Na questão, não é a questão da ausência da aflição, mas de como nós nos reagimos diante disso. Sabe, queridos, nós fomos feitos em Deus, nós somos feitos para sermos vitoriosos. A Bíblia diz que a aflição dos justos são muitas, mas de todas Deus os livra. Eu quero que você guarde na sua mente, no seu coração, que enquanto nós estivermos no mundo, nós vamos passar por aflições. São muitas aflições do justo, mas a boa palavra é que de todas Deus nos livra. Primeira lição para aprender a vencer as aflições e as dificuldades é não deixar de atentar para a palavra e de confessar a palavra. Nós passaremos por aflições, são muitas aflições e as dificuldades, mas o nosso Pai eterno, Deus de todas, Ele nos livra. Deus é o Deus de poder, o Deus de força. Não adianta você querer orar e pedir a Deus a ausência de aflições, que não vai acontecer isso. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar por aflições. É interessante que o momento que nós estamos vivendo hoje é um momento de pandemia, um momento onde está surgindo várias doenças, tantas coisas que estão acontecendo, e o que nós mais vimos nas pessoas é a aflição. São pessoas trancadas dentro da sua casa, pessoas com medo de sair. Não sai não é porque há uma determinação do governo, não sai porque tem medo. São muitas as pessoas que estão dentro de casa, mas estão aflitas, estão num momento de medo, de aflição, de muita pressão sobre a mente e sobre o coração dela. Eu quero dizer para você que Deus está nos livrando desta aflição da pandemia. Deus está nos livrando desse momento difícil em que nós enfrentamos, em que o Brasil enfrenta, em que o mundo enfrenta. Lembre-se de uma coisa: não adianta você pedir e dizer que é melhor não ter aflição. Nós vamos passar por aflição, mas o interessante, o mais importante é que nós temos um Deus que nos livra, nós temos um Deus que nos guarda, nós temos um Deus que arranca os nossos pés do laço do passarinheiro. Nenhuma praga chegará à sua tenda, à sua família, porque o sangue do Cordeiro está sobre você. Mas eu sei que tem muitas pessoas que estão enfrentando um momento difícil na sua vida, mas eu quero que você guarde no seu coração a sua confiança em Deus. Você precisa continuar confiando. Não é a questão de você estar dentro da sua casa que você vai estar livre das aflições. A questão é que mesmo você dentro da sua casa ou saindo para a rua,
Deus te livra. É o Deus que nós servimos que nos livra da aflição. Muitas são as aflições do justo, mas de todas Deus nos livra. Mas fica aí a dica para você que está dizendo, poxa, mas são tantas aflições, será que isso não poderia acabar? Pode acabar essa aflição, mas sempre vem uma lá na frente para nos promover tristeza, medo, mas de todas. A Bíblia não está dizendo de uma, de duas, de três. A Bíblia diz que as aflições do justo são muitas, mas de todas Deus, o nosso Pai eterno, nos livra. Aleluia, glória a Deus. Mas eu tenho uma boa palavra para você. No Evangelho de João, capítulo 5, o verso 4, diz, porque todo filho de Deus vence o mundo. Olha só, porque todo filho de Deus vence o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Numa outra tradução está dizendo de uma forma diferente, mas eu estou usando a linguagem mais atual para você entender. A Bíblia está dizendo que porque todo filho de Deus, ele vence o mundo. Agora, a vitória que nos faz vencer o mundo, as aflições do mundo, os momentos difíceis do mundo, é a nossa fé. Você precisa continuar firme em Jesus. Você precisa continuar firme na palavra. Você precisa continuar firme numa fé em Deus, dizendo, Deus é o meu protetor, Deus é a minha segurança, é o meu alto refúgio, eu estou escondido em Deus. Comece a declarar, porque o que te vai fazer vencer as aflições, o que vai fazer você vencer os momentos difíceis, não são os decretos dados pelo governo, não são os decretos dados pelo governo estadual, mas sim a sua fé, a sua confiança na palavra de Deus, a sua confiança nesse Deus eterno, nesse Deus poderoso, nesse Deus que faz do nada o tudo. Nós temos em toda a revelação da Bíblia homens e mulheres que enfrentaram situações, homens e mulheres que passaram por momentos difíceis, mas homens e mulheres que tiveram a experiência da intervenção, não do governo, não do exército, não da polícia, mas sim a intervenção de Deus sobre a vida deles. Eu tenho aqui duas receitas para lhe passar, para que nós possamos vencer essas dificuldades e esses momentos difíceis que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Vocês lembram quando Paulo e Silas, eles foram presos dentro de uma prisão e ali amarrado, acorrentado? Vocês sabem que a causa da prisão de Paulo e Silas foi porque uma mulher que tinha um espírito do mal estava atrás deles, dizendo, esses aí são verdadeiramente os homens de Deus. Paulo teve o discernimento, repreendeu aquele demônio, aquele espírito, e a Bíblia diz que os donos daquela moça, daquele pessoal, mandaram prender Paulo porque ali era o lucro deles. Ali era o lucro deles. Mas a Bíblia diz que quando Paulo e Silas estavam dentro da prisão, eles estavam aonde? Dentro da prisão. A prisão para Paulo e Silas ali foi um momento de aflição. A prisão para Paulo e Silas ali foi um momento de muita dificuldade, de muita pressão. Mas o que me chama a atenção são essas duas lições que eu aprendo com você. Primeiro, chegando perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam, adoravam e oravam. Enquanto nós estamos passando por essas aflições e por estes momentos difíceis que nós enfrentamos no nosso dia a dia, nós precisamos adorar ao Eterno. Nós precisamos orar ao Senhor. Tire o seu tempo em oração. Tira o seu tempo não somente vendo as reportagens que são passadas 24 horas, falando de morte, falando de destruição.
Tire essas coisas da sua mente, limpe a sua mente através da leitura da palavra, limpe a sua mente, o seu corpo, o seu emocional, através de louvores. Está adorando a Deus, está glorificando a Deus. Tire o seu tempo em momentos de oração, se quebrante diante de Deus. Fale com Deus como você jamais falou, tenha comunhão com Ele, abra o teu coração para Ele, diga para Ele: Senhor, eu estou com medo, diga para Ele: Senhor, eu estou em aflição, diga para Ele isso. A Bíblia diz que as aflições são muitas, mas de todas Deus nos livra. Deus quer te livrar das aflições que você tem passado. Deus quer livrar o seu lar, a sua casa e a sua família. Mas você precisa entender que João, capítulo 4 de 1 João, capítulo 5 de 1 João, verso 4, está dizendo que os filhos de Deus vencem o mundo, porque é a nossa fé que nos faz vencer o mundo. Nós vamos vencer. Precisamos orar. O Brasil é um país onde as pessoas buscam a presença de Deus. O Brasil é um país onde as pessoas se envolvem, se relacionam com Deus. Todos nós, independentemente das religiões, precisamos falar com Deus, precisamos clamar com Deus. Vamos esquecer religião agora e vamos focar na nossa vida com Deus. Nós precisamos clamar ao Eterno, nós precisamos clamar ao Deus que tudo pode, ao Deus que abriu o mar vermelho, ao Deus que ressuscitou a Lázaro, ao Deus que deu alimento para a nação de Israel, que veio dos céus, veio o alimento para aquela nação. O Deus que opera o impossível na vida de um homem e na vida de uma mulher. Entenda uma coisa: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Deus já lhe deu todas as ferramentas que você precisa para vencer o mundo. Oração, leitura de Bíblia, confessar a palavra. Maior é o que está conosco do que aquilo que está no mundo, do que esse vírus, do que essa pandemia, do que as coisas que estão acontecendo aí fora. Deus é muito mais forte, Deus é muito mais poderoso. E a Bíblia diz que Ele está onde? Ele está em nós. Maior é Ele em nós. Nós andamos e não andamos sozinhos. Podemos andar na rua, sim, alegres, com a cabeça erguida e sabendo que Ele está conosco, sabendo que Ele nos guarda. Devemos ter a precaução, devemos ser prudentes. Sim, devemos ser prudentes, mas precisamos entender que a nossa vitória, o nosso milagre, vem lá do alto, vem lá dos céus. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Os filhos de Deus, aqueles que creem em Deus, aqueles que confessaram que Jesus é seu Senhor, aqueles que confessaram que Jesus é seu Salvador, nós vencemos o mundo através da nossa fé, através da nossa oração, através da nossa adoração a Deus e o nosso clamor diante de Deus. Amém? O que vai lhe fazer vencer o mundo não é alguma coisa natural, mas sim a sua fé nesse Deus poderoso que te ama e que mandou o seu Filho para que morresse na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Quero orar com você neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu apresento, Deus, diante do Senhor nesta tarde, neste início de noite. Eu apresento esta família, eu apresento este lar, eu apresento cada membro da Igreja Cristã da Vitória. E eu declaro, Deus, neste momento, Deus, a proteção, o milagre do Senhor sobre as famílias representadas na Igreja Cristã da Vitória. Eu apresento goianos, moradores, eu apresento, Pai, a nossa vida diante do Senhor. E eu agora declaro que a nossa vitória, a nossa bênção é através da nossa fé que vamos vencer o mundo. Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Lembrando que o que vai nos fazer vencer esse mundo é a nossa fé, é a nossa oração, é o nosso louvor de reconhecimento nesse Deus tremendo, nesse Deus forte e poderoso. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.